Então, pessoal, no papo pós-consultório de hoje, eu queria dar seguimento a um assunto que eu tinha falado previamente, que são as lesões do joelho. Anteriormente eu tinha falado sobre lesões ligamentares secundários à entorse e hoje eu gostaria de falar sobre lesões meniscais. Doutor, o que é o menisco? O menisco, se você conseguir ver pela gravação, o menisco é essa estrutura azulada. E qual é a principal função do menisco na articulação do joelho? Aumento da congruência articular, ou seja, ele é um agente estabilizador da articulação, mas também ele é uma estrutura que serve para absorver choques, ou seja, ele funciona como se fosse um amortecedor realmente da região do joelho. Só que o que é curioso? Existem algumas lesões que elas têm indicação cirúrgica de imediato, só que tem a vasta gama de lesões que elas não são de tratamento cirúrgico. E eu falo isso exatamente para você que recebeu um diagnóstico de uma lesão meniscal e, por alguma razão, o cirurgião optou por indicar tratamento cirúrgico. Eu gostaria de entrar aqui por alguns minutos no ambiente mais técnico dessas lesões. Então veja bem, existem algumas lesões que elas são tradicionalmente de tratamento cirúrgico. Que lesões são essas? Lesões em alça de balde, que é quando o menisco ele rompe e ele se interpõe na região do joelho, correndo o risco de ocorrer um travamento dessa articulação. Doutor, por que é que isso é considerado uma urgência ortopédica? Exatamente pelo risco de evoluir com bloqueio e com travamento dessa articulação. E as articulações, e o joelho não é uma exceção, uma articulação nobre como o joelho, se por um acaso houver um bloqueio, ele evolui com a rigidez de maneira muito rápida, de forma a perder a função. Daí que se justifique o tratamento e a indicação cirúrgica de emergência. Um outro tipo de lesão que também é de indicação cirúrgica absoluta é o tipo de lesão radial. Veja bem, o menisco, tanto o lateral quanto o medial, ele tem um formato de um barril. Então, o propósito dele é absorver cargas no sentido axial, ou seja, de cima para baixo. Então, ele vai agir exatamente como um amortecedor. Se por algum acaso houver uma lesão radial, ele perde essa capacidade de se abrir. Então, consequentemente, você vai ter uma inutilidade daquela estrutura. Daí que se tenha a indicação, mais uma vez, de um tratamento cirúrgico. Doutor, tem alguma outra lesão? Tem. Quando existe uma lesão da raiz meniscal, também vai se comportar como se fosse uma lesão radial. Essas três lesões, friso que são lesões eminentemente de tratamento cirúrgico. Agora, outras situações, e ainda mais lesões associadas ao desgaste, que muitas vezes acontecem nos quadros de artrose ou artrite do joelho, são lesões facilmente gerenciáveis de maneira não conservadora. E mais uma vez, eu falo isso para lhe tranquilizar. É possível realizar o tratamento conservador dessas lesões, fazer um manejo conservador, seja o fortalecimento tanto da região de quadril quanto de coxa, e até mesmo lança-mão de procedimentos como a viscosuplementação, para poder melhorar a lubrificação do joelho. Então, assim, se esses assuntos de joelho, se você recebeu um diagnóstico de uma lesão meniscal e gostaria de conversar mais a respeito disso e se tranquilizar, eu te convido a marcar uma consulta. Dessa maneira, eu vou entender o seu caso, sanar as suas dúvidas e, consequentemente, fazer o melhor manejo.